Astrônomos amadores, quem são, o que fazem, que horas dormem? Sábado, aqui na Usina Ciência. Bem-vindos ao canal do CEAL. Eu sou o Neftali Júnior e nesse vídeo iremos aprender o que é e o que faz um astrônomo amador. Mas antes disso, precisamos diferenciar um astrônomo amador de um astrônomo profissional. O astrônomo profissional seria aquele que tem formação acadêmica em astronomia ou astrofísica ou de áreas afins que trabalham em observatórios, universidades, centros, museus ou casas de ciência. Já o astrônomo amador é qualquer pessoa das mais diversas áreas de atuação com ou sem formação acadêmica e que estuda de forma autodidática e prática a astronomia como hobby, por amor. Daí que vem o nome, amador, aquele que ama. Mas não é por levar esse nome que o trabalho de um astrônomo amador não tem validade ou qualidade. Muitos amadores contribuem com a ciência, na sua maioria de forma secundária, fazendo coletas de dados, por exemplo, mas também de forma primária, contribuindo diretamente com grandes descobertas, como veremos mais para frente. Muitas figuras históricas contribuíram com a astronomia sob a condição de amador. O primeiro dessa lista é William Herschel. Herschel era músico por profissão e autodidata em astronomia. Descobriu o planeta Urano quando ainda era um amador. No ano seguinte à descoberta, ele largou a música e se tornou o astrônomo da corte britânica. Não podemos deixar de citar Caroline Herschel, irmã de William Herschel, que assim como o irmão foi autodidata e além de contribuir com algumas descobertas do irmão, ela própria descobriu alguns cometas, produziu catálogos e em 1828 ganhou a medalha de ouro da Royal Astronomical Society. Detalhe que nenhuma outra mulher ganhou essa mesma medalha até o ano de 1996, 168 anos depois. Outro astrônomo amador, esse que era botânico e naturalista de profissão, foi William J. Herschel. Ele foi o primeiro a perceber a variação da estrela de Eta Carina, numa de suas passagens aqui pelo Brasil, entre os anos de 1825 e 1830. Observando a estrela a partir de São Paulo, no dia 1º de fevereiro de 1827, ele estimou seu brilho como de primeira magnitude. Posteriormente, em Goiás, no dia 20 de fevereiro de 1828, como sendo de, em suas palavras, pelo menos segunda magnitude. Em seguida, temos William Parsons, um engenheiro e político irlandês. Era exímio construtor de telescópio. Projetou o Leviathan, um telescópio de 72 polegadas, aproximadamente 1.800 milímetros, que por muito tempo foi considerado o maior telescópio do mundo. Com ele, descobriu a natureza espiral de algumas nebulosas, objetos esses que no futuro vieram a se descobrir que eram na verdade outras galáxias. Na imagem, nós podemos ver o esboço feito por William Parsons do objeto M51. Outro engenheiro e empresário galês, Isaac Roberts, foi pioneiro na astrofotografia de nebulosas. Desenvolveu a técnica piggyback, que permite imagens de longa exposição. A técnica consiste em acoplar a câmera em cima do telescópio e acompanhar o objeto celeste ajustando o telescópio de acordo com o movimento terrestre. Sua obra magna é a imagem de longa exposição da grande nebulosa de Andrômeda, hoje galáxia de Andrômeda, obtida em 29 de dezembro de 1888, que revelava estruturas espirais da nebulosa e isso eventualmente contribuiu para desenvolver teorias sobre galáxias. O médico e professor de fisiologia da New York University, Henry Drape, foi pioneiro na astrofotografia. Em 1872, obteve um dos primeiros espectros estelares e a estrela fotografada foi Vega, a alfa da constelação da Lira, obtida com um telescópio de 28 polegadas que ele mesmo construiu. Ele recebeu uma medalha por montar uma expedição para fotografar o trânsito de Vênus em 1874. Foi o primeiro a fotografar a nebulosa do Órion, o objeto M42, em 30 de setembro de 1880. Fotografou o espectro de Júpiter também em 1880 e foi o primeiro a tirar uma foto de ângulo aberto da cauda de um cometa e obter o primeiro espectro de um cometa. Tudo isso na passagem do cometa de Tebbutt, em 1881. E hoje, uma cratera lunar é nomeada em sua homenagem. O próximo dessa lista é Camille Flammarion. Ele se tornou aluno astrônomo do Observatório de Paris aos 16 anos. Tinha um futuro brilhante, não fosse expulso aos 19
após publicar Pluralidade dos Mundos Habitados, livro este que abordava a existência de outros mundos. Para a época isso era um absurdo. E a partir de então escreveu diversos livros com o tema da astronomia, sendo o mais notável a astronomia popular, tornando-se assim um dos maiores popularizadores da astronomia no mundo. Fundou em 1887 a Société Astronomique de France, a SAF, entidade aberta a astrônomos amadores e profissionais de todo o mundo, ativa até os dias de hoje. A SAF teve grande influência no desenvolvimento da astronomia entre os amadores brasileiros no século XIX. Também temos o engenheiro óptico russo Dmitry Dmitrievich Maksutov. Era fascinado por astronomia desde criança. Construiu seu primeiro telescópio aos 12 anos, um refletor de 180 mm. Aos 15 anos foi aceito na Sociedade Astronômica Russa e em 1941 inventou o telescópio Maksutov, arquitetura utilizada ainda hoje na fabricação de telescópios. Formado em advocacia, Oskar Monig desenvolveu interesses por meteoritos. Foi membro fundador da Sociedade para a Pesquisa de Meteoritos, mais tarde renomeada Sociedade Meteorítica. Em 1930, começou a montar sua coleção de meteoritos. Ele questionava testemunhas que avistaram explosões de meteoros e bólidos, organizava e financiava expedições para fazer buscas. Oferecia $1 por pound, aproximadamente 453 gramas do material encontrado. Aos poucos, a sua coleção se tornou uma das maiores coleções privadas do mundo, com 3.000 fragmentos de 400 diferentes tipos. O seguinte é John Dobson, que um ano após se formar mestre em Química, tornou-se monge da Ordem Ramakrishna e, como havia feito voto de pobreza, não podia adquirir um telescópio, então começou a construir telescópios utilizando fundos de garrafa, espelhos, tubos de papelão e até mesmo caixas de madeira. Nessa mesma época, ele desenvolveu a famosa montagem dobsoniana, muito utilizada pela fácil confecção por amadores ao redor do mundo. Após 20 anos, saiu do monastério e tornou-se cofundador da San Francisco Astronomers Sidewalk, os astrônomos de calçada de São Francisco, que, como o próprio nome indica, dispõe de telescópios nas calçadas para que a comunidade possa observar o céu. Em sua homenagem, um asteroide recebeu o seu nome. É o 18.024 Dobson. Muitas das montagens utilizadas por nós aqui no CEAL é do tipo dobsoniana. Foi confeccionada pelo nosso membro IATM, o Seu Fidelis. Sendo engenheiro óptico francês, famoso por seu trabalho de ATM, sigla para Amateur Telescope Make, Jean Teixeira escreveu o livro A Construção do Telescópio Amador, hoje conhecido como O Teixeira. Fotografou Janus, um satélite natural de Saturno, em 29 de outubro de 1966, sem perceber a descoberta. E no ano de 2011, no 11º ENASH, o Encontro Nacional de Astronomia, realizado aqui em Maceió, foi criado um prêmio em sua homenagem, concedido a astrônomos que contribuíram para a atividade de ATM. Astrônomo amador neozelandês Albert Jones se tornou, no ano de 1963, o sexto astrônomo da história a fazer 100.000 medições de estrelas variáveis, e em 2004 o primeiro a bater a marca de 500.000 medições. Ainda descobriu 2 cometas, um em 1964 e outro no ano 2000, aos 80 anos de idade, feito este que deixou-o conhecido como a pessoa mais velha a descobrir um cometa. Bem, foram apresentados até aqui alguns astrônomos amadores famosos. Mas e os famosos astrônomos amadores? Dentre algumas das celebridades que já se declararam ser entusiastas da astronomia, temos o Ace Frehley, ex-guitarrista da banda Kiss, que declarou: "Eu sempre fui fascinado por ficção científica e astronomia." O ex-jogador de futebol americano Robert Smith disse uma vez: "Eu sou fã de astronomia desde criança, mas eu não comprei o meu primeiro telescópio até o ano da minha estreia na NFL." O ator Dennis Quaid tem um pequeno observatório no seu rancho em Paradise Valley, em Montana, nos Estados Unidos. Arthur C. Clarke, escritor de ficção científica, sendo sua obra mais famosa 2001, Uma Odisseia no Espaço,
sugeriu os princípios para a órbita geoestacionária de satélites de comunicações. Sheldon Reynolds, guitarrista do grupo Earth, Wind and Fire, é astrofotógrafo, membro do Clube de Astronomias de Seattle e contribui como editor para a revista americana famosa Astronomy. Temos também Jimmy Walker, um famoso jogador de golfe dos Estados Unidos. Ele pratica astrofotografia e é patrocinado pela Celestron, uma das maiores fabricantes de telescópio do mundo. Se quiser conhecer um pouco do trabalho de Jimmy Walker, dá uma olhada no link. O próximo é Tim Russ, ator norte-americano que interpretou o comandante Tuvok em Star Trek. Ele pratica astrofotografia e é membro de clubes de astronomia em Los Angeles. E talvez o mais famoso dessa lista, Johnny Carson, apresentava o talk show The Tonight Show nos Estados Unidos. Ele popularizou a astronomia através de seu programa, onde por várias vezes entrevistou o astrônomo e um dos maiores divulgadores científicos de todos os tempos, Carl Sagan. Carson tem um asteroide nomeado em sua homenagem, o 3252 Johnny, e possivelmente foi um membro da AAVSO, a Associação Americana de Observadores de Estrelas Variáveis. Mas e aqui no Brasil? Como a astronomia amadora se desenvolveu? Como falado antes, Flammarion e a SAF, Société Astronomique de France, tiveram grande contribuição, pois a inauguração da SAF contou com a presença de ninguém menos que Dom Pedro II. Inclusive, recebeu o título de membro fundador, sendo o primeiro brasileiro admitido na entidade. Entre 1888, o ano da sua inauguração, e 1910, existiam nada menos que 78 associados da SAF aqui no Brasil. Entre os ilustres estão Alberto Santos Dumont, dois diretores do Observatório Imperial do Rio de Janeiro, Luiz Cruz e Henrique Morris. Esse último esteve presente na expedição que registrou o famoso eclipse de Sobral, em 1919, que comprovou a teoria da relatividade geral de Einstein. Bem, Dom Pedro II não era um simples curioso. Ele era um leitor assíduo de obras de astronomia. Era amigo pessoal de Flammarion e mantinha um observatório particular no Paço Imperial, dotado de lunetas, relógios solares e outros equipamentos. Ainda restam um pouco dos registros que ele fazia, como por exemplo o de um eclipse lunar ocorrido em 1862. Ele é considerado o patrono da astronomia aqui no Brasil. E o dia 2 de dezembro, o dia do seu nascimento, é comemorado o Dia da Astronomia aqui no Brasil. Outra figura importante para o amadorismo no Brasil é Rubens de Azevedo. Professor de Geografia e História de Fortaleza, no Ceará, produziu os primeiros mapas da Lua feitos aqui no Brasil. Em 1947, fundou a SBAA, a Sociedade Brasileira dos Amigos da Astronomia, a primeira associação amadora do país, ativa até os dias de hoje. Viria a fundar também a Sociedade Brasileira de Selenografia, em 1956, e ao mudar-se para o Rio Grande do Norte, em 1966, fundou a Associação Norte-Rio-Grandense de Astronomia, a ANRA. E em 1967, ao se mudar para a Paraíba, fundou a Associação Paraibana de Astronomia, a APA. A próxima figura é o padre Jorge Pullman, que em posse de um telescópio newtoniano de 4 polegadas, o qual ele havia trazido da Holanda, iniciou em 1971 com seus alunos determinadas práticas observacionais, como por exemplo, classificação e registro de estrelas variáveis, registro e contagem e classificação de manchas solares e medições precisas de eclipses lunares, tanto parciais como totais. Em 1973, foi criada pelo padre Jorge Pullman a Sociedade Astronômica do Recife, a SAR, na qual foi a primeira entidade de astronomia oficializada no estado de Pernambuco. E foi no curso ministrado pelo padre Jorge Pullman em 1978 que Genival Leite Lima, alagoano, depois de fazer cursos e treinamentos no Clube Estudantil de Astronomia ACEA, no Recife, trouxe seu conhecimento a Alagoas e começou seus esforços para iniciar a divulgação da astronomia aqui no estado. Começava a tomar forma o que hoje seria o CEAL, promovendo minicursos e observações públicas. Genival possuía uma pequena luneta emprestada e montou um modesto observatório na sua própria casa. E em 1989, com a iniciativa dos sócios do clube, o CEAL foi oficializado. Bom, como dito previamente, o trabalho de astrônomos amadores tem validade e qualidade.
Dentre os grandes feitos e descobertas realizadas por astrônomos amadores estão a descoberta de Urano em 1781 por William Herschel, como já citado aqui, a co-descoberta do cometa Shoemaker-Levy 9 por David Levy na noite de 24 de março de 1993. O mesmo cometa veio a se chocar com o planeta Júpiter alguns dias depois, após a sua descoberta. Ainda viria a descobrir mais 22 cometas, sendo 9 deles com um telescópio no quintal de sua casa. Em 1995, Thomas Bopp dividiu a descoberta do cometa Hale-Bopp. Em 1996, utilizando o binóculo de 25 por 150, Yuji Hyakutake, astrônomo amador japonês, descobriu o famoso cometa que leva o seu nome. Em 2009, Anthony Weasley foi o primeiro a detectar uma cicatriz no planeta Júpiter, causada por uma colisão proveniente de um asteroide. No dia 17 de março de 2016, 2 astrônomos amadores, um da Irlanda e outro na Áustria, conseguiram capturar em vídeo um impacto de um asteroide em Júpiter. Ao longo dos anos, muitos cometas, asteroides, estrelas variáveis, novas e supernovas foram descobertas e registradas por astrônomos amadores ao redor do mundo. Aqui no Brasil, em janeiro de 2014, Cristóvão Jacques, Eduardo Pimentel e João Ribeiro, 3 astrônomos amadores de Minas Gerais, descobriram o primeiro cometa brasileiro, o C 2014-A4 Sonnier, o cometa de Sonnier. Sonnier, que é o nome do observatório construído com o intuito de identificar objetos potencialmente perigosos que possam colidir com a Terra. Em junho de 2013, o programa de busca da Austrália foi encerrado devido à falta de verbas, ficando assim o Sonnier o único programa de buscas aqui no Hemisfério Sul em atividade. Até o momento, julho de 2019, foram identificados pelo Sonnier 31 NEOs, 15 asteroides pertencentes ao cinturão principal e descobertos 7 cometas. E na madrugada do dia 14 de dezembro de 2017, os astrônomos amadores e membros aqui do CEAL, David Duarte e Romualdo Caldas, aqui em Maceió, em cooperação com o também astrônomo amador e membro da APA, Associação Paraibana de Astronomia, Marcelo Zurita, os 3, sendo membros da Abramon, registraram o primeiro impacto lunar confirmado aqui no Brasil. É a astronomia amadora brasileira nordestina de qualidade. E um vídeo abordando esse feito será produzido em breve. Bom pessoal, essa foi a primeira parte desse vídeo sobre astrônomos amadores. No próximo vídeo abordaremos as atividades que um astrônomo amador pode desempenhar. Se gostou, deixa o like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e se tiver elogios, críticas ou sugestões de tema, deixa aqui nos comentários. Obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima e céus limpos!